a principal dificuldade para quem começa a pintar óleo é justamente uma característica da tinta, que é o tempo de secagem. A tinta óleo ela tem um tempo de secagem alto e a gente deve respeitar isso, a gente deve jogar de acordo com a característica da tinta, não lutar contra ela. Então vamos ver aqui um exemplo do que eu estou falando, né? Por que esse tempo de secagem é tão importante na hora que a gente está construindo a pintura. Então a gente tem aqui uma tela que eu preparei, né? Uma folha, um papel de desenho mesmo, apliquei o primer aqui para poder pintar em cima. Aqui a gente tem um azul claro e um amarelo claro. Vamos mostrar aqui como é que seria se eu tentasse aplicar essas duas tintas do jeito que veio do tubo, né? Eu só fiz misturar, né? Fazer uma mistura com o branco, mas eu não coloquei diluente, tá? Não coloquei diluente na tinta. Então vou pegar um pouco de azul aqui, não fiz nenhum tipo de diluição. Vou pintar uma área aqui em azul. Pronto, peguei a tinta direto do tubo e apliquei ela aqui dessa forma, tá? Agora eu vou limpar meu pincel, certo? Tirar o excesso de tinta que tem aqui. Vou tentar aplicar o amarelo agora, tá? Vou pegar o amarelo aqui, ó. Também não tem nenhum tipo de diluição nesse amarelo. Eu enxuguei bem meu pincel em relação ao diluente. E vou tentar passar aqui no meio, tá? Vejam o que aconteceu, né? A gente tem esse efeito de mistura da tinta que estava no meu pincel com a tinta que estava embaixo. Isso é devido ao tempo de secagem. Essa tinta de baixo não secou, consequentemente, ela vai se misturar com a tinta que você está passando em cima, tá? Se eu tentar insistir, ó o que é que acontece, né? Não tem esse amarelo que eu queria aplicar aqui em cima, né? Ele se torna uma mistura entre essa tinta do pincel e a tinta que estava embaixo. O que é que a gente deve fazer, né, nessa situação? Por exemplo, você está pintando uma árvore e quer colocar os pontos mais alaranjados e amarelos para fazer a luz e assim por diante, tá? Então, quando a gente começa a pintura com uma tinta mais diluída, tá? Então, eu vou diluir um pouco mais a tinta aqui, né? As primeiras camadas que a gente aplica, que são as camadas que vão ficar mais embaixo, a gente aplica ela um pouco mais diluída. Então, eu vou pegar um pouco de diluente aqui, né? Vou limpar um pouco melhor o meu pincel. Vou pegar um pouco de diluente aqui no pincel e vou diluir essa tinta. Então, o meu pincel está sujo, né? Tá molhado de diluente. Eu vou puxar essa tinta, ó, para eu começar a sentir a textura dela e diluir ela um pouco, tá? Para ela ficar mais fluida e menos viscosa. Então, aqui, consegui diluir a tinta. Vou pintar aqui do lado, ó, com esse azul, certo? Pintei essa região aqui com esse azul. E agora eu vou tentar fazer a mesma coisa dessa vez, né? A gente vai pegar o amarelo e não vai diluir o amarelo, vai pegar o amarelo do jeito que ele tá. Deixa eu enxugar meu pincel melhor aqui. Pegar o amarelo do jeito que ele tá e vou tentar passar esse amarelo. Vejam a diferença, né? Então a gente tem justamente essa diferença entre a consistência, né? Entre a mistura. Como essa camada de baixo estava mais diluída, ou seja, ela não tinha uma quantidade de tinta muito densa e muito viscosa, né? Quando eu passei a camada de cima, que tem uma camada mais viscosa, ela cobriu com uma facilidade bem maior, tá? Então eu passo uma vez, vou limpar essa parte do pincel, né, que eu passei, e vou passar com a outra parte do pincel para ter essa diferença maior entre as cores, tá? Então é isso aqui, é exatamente isso que muita gente não entende, tá? Você não adianta brigar com a tinta, não adianta você querer... muita gente, né? Eu mesmo quando comecei, quando eu não sabia dos conceitos da pintura a óleo, eu brigava muito com a tinta. Nossa, mas por que não tá pegando esse amarelo? Eu pegava mais tinta, colocava, acabava ficando
uma tinta muito grossa, aí eu não conseguia fazer outra camada em cima e a tinta acaba dominando você. Né? Você acaba brigando com a tinta e se você brigar com a tinta óleo, ela vai dominar você e você vai ficar frustrado. Tá? Então vamos jogar de acordo com o jogo. Não adianta você querer que o amarelo ele fique forte em cima de uma camada pura de outra cor. Tá? Não adianta. Então, primeiras camadas você vai fazer com tinta bastante diluída e à medida que for aumentando as camadas, você vai diluindo menos. Mas qual a vantagem então da gente pintar com tinta óleo? Se a gente quiser ser feito, por que a gente não pinta só com tinta acrílica? A diferença está exatamente na possibilidade de a qualquer momento eu misturar essas duas cores. Se eu não quiser mais que aqui fique uma diferença tão grande, eu posso só aqui limpar meu pincel, certo? E mover a tinta para cima e para baixo, que ela vai misturar, fazer uma transição suave de forma bem fácil. Então percebam, fiz uma transição suave com 3 pinceladas, né? Então a gente consegue ter o controle, né? Se você souber fazer, souber não brigar com a tinta, né? Você consegue ter um controle de transição entre as cores muito mais fácil. A todo momento você consegue misturar a tinta da tela que você colocou com a tinta que já estava. Como eu falei no início do vídeo, não adianta a gente brigar com a tinta, certo? A gente tem que jogar o jogo de acordo com a regra da tinta, tá? Então a tinta óleo, qual é a regra dela? Tempo de secagem alto, tá? Então a gente vai trabalhar utilizando esse tempo de secagem alto para manipular a nossa tinta. Então aqui, nessa região tem uma tinta que ela tá bem grossa, né? Tipo, ela não tá diluída, certo? Então ela tá bem molhada ainda. Eu vou até colocar um pouco mais aqui, pegar essa parte aqui da tinta que eu não diluí, né? Pintar até um pouco mais aqui, para vocês verem que ela não está seca ainda, né? Então a consistência da tinta está bem grossa. Vamos supor que nessa região eu queira aplicar esse amarelo, mesmo que eu não tenha colocado, né, uma tinta diluída, como eu fiz aqui, certo? Eu coloquei uma tinta grossa e depois eu percebi que eu preciso fazer uma alteração nela. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui com o amarelo puro, né? Limpar meu pincel, vir com o amarelo puro e tentar colocar em cima da tinta, né? Só que assim, se eu der uma pincelada, você vai ver que ela não vai, como eu mostrei anteriormente, não vai pegar muito bem, tá? Como a tinta óleo ela não secou ainda, eu posso mover ela, inclusive remover ela da tela. Então, para fazer isso, eu vou limpar bem meu pincel, enxugar bem meu pincel, tá? Ele não pode estar com diluente para eu fazer isso. Eu vou arrastar o pincel para tirar o excesso de tinta e vou limpando aqui no papel, Arrasto a tela, na tela uma vez, vou arrastando, e vou limpando. O que é que eu estou fazendo? Eu estou removendo tinta da minha tela, tá? Passo uma vez, passo outra vez, vou tirando esse excesso de tinta. Por quê? Quando você tira o excesso de tinta, você aumenta o seu controle do que você está aplicando depois. Então, menos tinta, mais controle, tá? Agora eu vou tentar passar esse mesmo amarelo aqui nessa região que eu limpei de azul. Olha a diferença, tá vendo? Então, mesmo com a tinta aplicada, a gente utiliza esse tempo de secagem para tirar o excesso e depois fazer essa pintura por cima, tá? Se eu tentar aplicar nas outras regiões que não estão limpas, ó a diferença, né? Essa que eu limpei tem um controle muito maior na região do que eu limpei do que na região que eu não limpei. Na região que eu não limpei, ela se mistura muito mais.